O antagônico recebe hoje novamente o delegado Eguchi. Eguchi, prazer ter você aqui de volta, depois de tanto tempo, né? E agora já se encaminha aí a corrida eleitoral. Acabou a campanha para governo do estado e começa aí já os ensaios para a eleição para prefeito, né, em todo o Brasil, em todo o estado do Pará e a capital paraense, que sempre é uma eleição difícil. Eu quero agradecer aqui aos nossos amigos que assistem a nossa entrevista. A última entrevista que nós tivemos com o Dornélio Silva, do Doxa, ela bateu todos os recordes de visualizações e tal, a gente recebeu muito. Agradecemos aí a todos, e é através de nossos amigos que a gente faz e procura fazer um trabalho de qualidade. E por essa razão está aqui um cara que foi muito citado nesse nosso bate-papo, o Dornélio. E eu começo te perguntando, Eguchi, como é que você está? Quais são os... Eu não vou falar em planos, mas me diga como é que está o Eguchi hoje. Primeiro, agradecer a oportunidade de retornar e poder esclarecer. Pô, você é um dos caras que hoje é mais visto, ouvido. Obrigado. No Pará. Obrigado. Em termos de política, aqui vêm as pessoas que são consideradas os ícones, digamos, da política paraense. E muito obrigado por me convidar e poder esclarecer para a população as dúvidas que tem. Porque eu não tenho jornal, eu não tenho televisão, eu não tenho rádio. Então, às vezes nós somos atacados e eu não tenho o direito de resposta nem de defesa. E são nessas conversas que a gente esclarece alguns detalhes. Agradecer também a entrevista com o Dornélio. Dornélio, muito obrigado aí por você ter sido um gentleman, de me colocar aí numa posição até que de destaque na direita paraense, nos conservadores. Muito obrigado, meu amigo. E dizer que eu estou bem. Eu tive, assim, passamos agora uma campanha que foi bem complicada. Foi um período em que desgastou muito, tanto politicamente como fisicamente. E agora a gente está de volta para começar a caminhada de novo, mas a campanha nunca para. Acaba uma, começa a outra, uma é ligada na outra. E a gente está bem, está se preparando psicologicamente, fisicamente, politicamente, conversando com todas as forças políticas para ver se 2024 tem um outro final, um final mais feliz para o povo de Belém. Bom, os nossos amigos que nos assistem querem saber, e obviamente que a população quer saber, e eu vou te perguntar. Pode perguntar. A obrigação é essa como jornalista perguntar. Vamos do início. Você surgiu no cenário político, você já tinha sido candidato, salvo engano, mas você surgiu, você ganhou destaque na eleição para prefeito, que você foi ao segundo turno. Muita gente não acreditava que seria o primeiro, você acabou indo para o segundo turno com o prefeito Edmilson Rodrigues, numa eleição que foi muito ali acirrada e tal, e a diferença de votos foi mínima. O que você tem a dizer sobre essa campanha? Hoje você, com certeza, com mais experiência, o que você pode dizer desse início de caminhada? 2020 todos acompanharam, inclusive não só em Belém, no Pará, mas no Brasil. Quando eu vou em Brasília, muitos, inclusive duas pessoas que hoje são destaque na política nacional, que é o ex-vice-presidente, hoje senador Mourão, e hoje o governador de São Paulo, Tarcísio. Os dois, quando eu conversei, eles falaram: pô, nós torcemos muito, acompanhamos e queremos que tu tivesse ganhado, mas todo mundo sabe o que aconteceu. Eu não tenho parente na política, eu nunca tive ninguém da minha família na política, eu não tenho recurso, eu sou servidor público, minha esposa é dentista, eu não tive padrinho político, eu não tive partido político, que a gente estava num partido nanico, patriota, e não coligamos, e principalmente a gente não tinha tempo de televisão nem recurso. Então foi uma campanha muito orgânica, foi o povo que decidiu que queria a mudança. Eu fui apenas o candidato que o povo escolheu como candidato que poderia promover a mudança que Belém almeja, ainda que não veio a mudança, mas a mudança para pior.
mas o povo teve a opção de escolher em 2020 e, infelizmente, no meu ponto de vista, escolheu errado. Mas vamos lá, tem o ano que vem, graças a Deus, a democracia nos dá essa opção de cada 4 anos decidir novamente. Mas eu vou insistir, porque eu acho que isso é de fundamental importância para o eleitor entender. Você chegou muito perto de ser prefeito de Belém, né? Eu queria que você pontuasse. O pessoal diz, olha, hoje todo mundo sabe, mas eu acho que ainda tem muita gente que não entende bastidores, o que aconteceu, pesquisas que apareceram naquela época, que não sei qual avaliação tua, se prejudicaram ou não, mas você mostrou, olha, foi um fator decisivo. Isso aqui eu gostaria que você pontuasse para que todo mundo entendesse. Olha, eu fui vítima disso, isso aqui não foi correto, isso aqui levou ao... Então eu gostaria que você pontuasse para que as pessoas entendessem. Eu vou resumir, porque foram tantas bandalheiras que fizeram, que eu vou passar aqui uma semana conversando contigo, explicando. Mas eu vou pontuar aquelas que realmente foram cruciais para a gente não ter conseguido a vitória em 2020. A primeira, teve um vídeo que colocaram, que eu chamei de vagabundo quem recebia auxílio emergencial, ou naquela época salário família, esses auxílios que tinham pescador. Na verdade, eles editaram um vídeo que eu fiz em Marabá em 2018, quando eu era o delegado-chefe da delegacia que apurava essas falcatruas, esses fraudadores de auxílios dados pelo governo federal. E lá eu disse, 30% de quem recebe auxílio é bandido, porque ele frauda para receber. É vagabundo que frauda para se passar por trabalhador, por pescador, para receber auxílio. Eles cortaram e disseram, 30% é vagabundo. Então, esse foi o primeiro. O segundo, eu culpo a nossa equipe, porque nós não tínhamos orientação, nós não tínhamos um padrinho político que nos direcionasse para fazer a coisa certa no momento do segundo turno. Então, um dos motivos... Não teve tão bom marketing aí que você está falando? Nada, não tinha nada. Não, eu não falo nem de marketing, eu falo orientação política mesmo. Sim, como, por exemplo... Passa pelo marketing. Por exemplo, nós nos fechamos, nós nos blindamos e não aceitamos conversar com nenhuma força política para ajudar a tirar Belém do buraco. E a gente achava que nós tínhamos a fórmula mágica para resolver todos os problemas de Belém sem a ajuda de nenhuma outra força política. Foi um grande erro. Bom, isso é amadurecimento. Amadurecimento. Hoje nós estamos dispostos a conversar com todas as forças políticas que têm interesse na melhoria de Belém e não na melhoria do seu partido ou do seu projeto político. Você quer ajudar Belém? Quero. Automaticamente vai ajudar o seu partido, vai ajudar o seu projeto político. Porque a partir do momento que a gente transformar Belém na cidade que ela merece ser, que eu sempre falava em 2020 e continuo a falar, Belém tem condições de ser a quinta entre as 5 melhores cidades do Brasil, pela beleza da sua arquitetura, pela palavra mágica que só nós temos, que é a Amazônia, por ser o polo gastronômico mundial que não é explorado, pela nossa capacidade turística que não é explorada, e por tudo, enfim, pela nossa capacidade de ter rios, de abastecer o Brasil e talvez uma parcela do mundo com peixe, que a água dos nossos rios tudo morto e não tem uma criação de peixe de qualidade. Aqui por Belém, você vê cercado de rio, sem 39 ilhas, e não tem um criador de peixe aí com a água, que é o principal insumo para se criar um peixe, é água. O resto é tudo tecnologia que é fácil de se conseguir desde que tenha financiamento. Então, a gente sabe dos erros. Então, voltando, o crucial, teve esse vídeo, teve a nossa amadorismo político, vou dizer assim, radicalismo talvez, e tiveram outros componentes que entraram, que fizeram as forças políticas que estavam querendo nos apoiar, irem apoiar o projeto do Edmilson. Mas olha só, se a gente for recapitular, e é importante olhar o passado para a gente tentar refletir e corrigir no futuro, naquela ocasião
você desbancou muita gente, deixou o brilhante para trás muita gente e foi acima de tudo. Isso já foi um feito inédito. Sim. Aí, a partir daí, muita gente fala de pesquisa, divulgada pelo Ibope e tal. Sim, sim. E falam do debate. Sim. Que eu ouvi muito isso, que você mandou muito mal no debate. Qual a tua leitura sobre pesquisa e debate? Tu acha que foi o pesquisa preponderante? Foi. Eu esqueci de citar a pesquisa. No sábado à noite saiu uma pesquisa do Ibope, saiu na Liberal, na Globo do Brasil, Eguchi 42, Edmilson 58. Naquele momento estava 50-50. Todos sabem disso. E naquele momento, quem tirasse mais gente de casa, que foi no auge da Covid, ganharia a eleição. E eles tiraram, a gente sabe o método que eles usam para tirar as pessoas de casa e para votar neles. Então influenciou demais. E eu sei, grandes empresas, porque a gente acha que pesquisa, ela só vai... só as pessoas que moram na periferia, que têm pouco entendimento, pouco estudo, que é influenciado. Não é. Grandes empresários de Belém vieram me pedir desculpa depois do resultado, por não ter votado em mim, por não ter saído de casa com medo da Covid, porque viu na pesquisa o percentual muito grande de diferença e disse, poxa, meu candidato perdeu, eu não vou votar, não adianta. E isso influenciou grandes empresários de Belém, não são pessoas da periferia, e vieram pedir desculpa por isso. Então, a influência é muito grande da pesquisa. Existiram pesquisas, por exemplo, do Dornélio. Até vou colocar o Dornélio porque ele falou, obrigado Dornélio novamente, falou bem. A dele bateu exata, se você pegar o Doxa, foi exata a pesquisa dele. Pode pegar a Doxa do final de semana anterior à eleição. Anterior não, no final de semana da eleição. Nós acompanhávamos dia a dia. Bateu exatamente o número. Então foi uma pesquisa que foi feita dentro da legalidade, não foi comprada, não foi manipulada, como tem muitas aí. Então a pesquisa realmente ela é importantíssima. Mas então isso você alia isso a questão do debate? O debate, no meu ponto de vista, eu acho que eu não perdi o debate. Porque se você prestar atenção no segundo debate na Liberal, o Edmilson não respondia às minhas perguntas. No segundo debate da Liberal, eu perguntei para ele sobre a segurança pública. E ele começou, parece até que não estava muito concentrado no debate, começou a responder sobre a iluminação pública. E dentre outras perguntas que eu fiz, que ele não respondeu, ele fugia da pergunta e respondia outras coisas. Eu falei sobre o Bora Belém, que Belém não tinha orçamento para liberar um auxílio daquele porte, na época ele falou R$450 para todo mundo. Hoje é uma raridade você ver quem recebe, e se não fosse a ajuda do governo estadual, eu acho que ninguém recebia. Então no meu ponto de vista, foi um estelionato eleitoral que também contribuiu, porque muita gente me fala nas feiras, eu ando nas feiras, e na feira ele me fala, inclusive agora, quarta-feira eu fui na feira, e uma senhora que era eleitora do Edmilson há muitos anos, e foi eleitora de deputado federal, muitas eleições, agora como prefeito, ela me falou, me abordou, uma barraquinha na feira, e me abordou e disse, nunca mais eu voto nesse cara, por causa do estelionato eleitoral, não só com Bora Belém, não, com tudo, com lixo, com ônibus, com saúde principalmente. Nunca se viu a saúde tão abandonada como nessa gestão. Então ele realmente foi um estelionato eleitoral completo, pacote completo, como a gente fala, porteira fechada que veio. Me fala uma coisa, qual foi a diferença de votos? Só me recorda isso. 26 mil votos. 20 para a capital do Pará é nada. Para 1.100.000 votos é muito pouco. Exato, esteve muito perto, né? Muito perto, mas a gente tem que também analisar o cenário, porque a gente estava só. 99 da força política do Pará estavam do lado dele. E isso se chama militância, recurso e tudo mais que envolve uma campanha política. E a gente isolado. Como eu falei. Ou seja, tu concorda, é uma pergunta que eu te faço. O Bolsonaro, por um lado, nesse período te ajudou e no outro te prejudicou? Pode-se dizer isso?
Não, eu vou lhe dizer o seguinte, o Bolsonaro podia ter sido o fiel da balança, e não foi. Quando passamos para o segundo turno, só um momento que ele citou meu nome no cercadinho, que não foi nada oficial, tava algumas pessoas que filmaram e jogaram na internet, e ele comentou, se eu morasse em Belém eu votava no Eguchi. Só. Em nenhum momento ele gravou algum tipo de vídeo, ele comentou em algum tipo de entrevista oficial ou em uma reportagem, nada, não citava meu nome. Então eu falei para ele, presidente, o senhor poderia ter ajudado muito, e eu seria o prefeito de Belém ajudando na sua reeleição. Mas infelizmente não só ele, grande parte da direita conservadora, das lideranças, você vê que pouca gente que veio e declarou voto em mim no segundo turno, pouca gente, pouquíssima. Então, se a gente tivesse tido a união da direita no segundo turno, que era lógica, porque a gente estava contra o PSOL. Era o momento de fazer aliança. Era a polarização. Mas era o momento de conversar. Poucos vieram. Vou citar nomes para dizer quem foi que me chamou e disse, estamos juntos. Senador Zequinha Marinho me chamou e falou, vou lhe ajudar. Deputado Joaquim Passarinho me chamou e disse, estamos juntos, no segundo turno. Pastor Josué Bengson me chamou e falou, vou lhe ajudar no segundo turno. Eu tive uma conversa com o pastor Samuel Câmara, que também... Tive uma conversa com o pastor Gilberto Marques, mas não foi assim tão, digamos assim, de cabeça na campanha, como foi o pastor Josué Bengson. O pastor, ele foi junto comigo. Agora, essa questão, eu acho que não tem razão, eu acho que é consenso de opinião. O Bolsonaro, ele tem uma dificuldade nessas questões de apoio. E olha que ele era meio azarão até ali, porque os que ele, fora a eleição agora, mas os prefeitos que ele apoiou, a maioria perderam. Não sei se foi bom ou se foi ruim para ti. Mas nós vamos falar dessa questão Bolsonaro mais na frente, dessa questão dele não levantar a bandeira, não levantar o braço do seu candidato. E não estou falando só de prefeito, não. Vai entender lá na frente. Mas enfim, eu queria, logo depois da eleição, vida que segue, você começou e se surgiu, o nome começou a aparecer para governo do Estado. E foi aí que as coisas começaram a acontecer e veio o episódio da Polícia Federal na tua casa. Mas isso é uma história que tu vai contar daqui a pouco no próximo bloco. Retornando aqui na entrevista com o delegado Eguchi. Eguchi, vamos àquela história que todo mundo quer saber. Eu vou te perguntar tudo. Pode perguntar. Porque todo mundo diz, olha, o Eguchi não explicou essa história direito, a Polícia Federal foi na casa dele, achou dinheiro e tal. Me conta essa história. Tá contigo. Diga em detalhes, o que foi que aconteceu? Primeiro, eu não tenho, como eu falei no início, como que eu vou explicar para uma população de um estado todo que ficou interessado, se eu não tenho rádio, não tenho televisão e não tenho jornal? Eu só tenho esses podcasts onde a gente pode esclarecer. Então é interessante você perguntar para o povo saber o que realmente aconteceu. Eu não posso entrar em muitos detalhes porque está em sigilo ainda, mas existe uma decisão judicial onde a desembargadora em Brasília, textualmente, ela fala na decisão dela. Percebe-se claramente perseguição política e pessoal contra o delegado Eguchi. Isso está na decisão. Quem quiser, eu talvez não tenha acesso, porque é um processo sigiloso. Então ela expediu uma liminar parando toda a investigação, porque não tem nada. Só para resumir, como eu falei, não posso entrar muito em detalhes porque está sigilosa. Mas a pessoa que dizem que eu passei informação era uma pessoa que eu tinha já ameaçado de prisão 1 ano antes por estar usando meu nome, dizendo que era meu amigo. E eu não conheço, não tenho amigo bandido, e ele usava meu nome, onde foi interceptado pela polícia as conversas, ele citando meu nome. Mas é cristalino que essa pessoa usava sem a minha
a autorização, até porque eu ameacei ele de prisão por isso 1 ano antes. E recurso, eu viajo para o exterior, é só pegar meu passaporte, pegue meu passaporte, veja quantas viagens eu tenho para o exterior com a minha família. Pois é, eu acho que é isso, você me permite uma parte, eu acho que é isso que, independente do processo até em sigilo, que é a parte burocrática e tal, mas eu acho que o que a população quer saber, os teus eleitores, as pessoas que acreditam em você, quer saber o seguinte: o dinheiro que foi apreendido lá na tua casa, qual e o que esse dinheiro estava usando? Que eu acho que é isso que explica tudo. O que esse dinheiro estava fazendo lá, por que estava lá e a origem dele. Né? Vamos começar. Só em dólar, eu tenho uma passagem para o Japão comprada em 2000, e no início da pandemia, início de 2020, quando eu nem imaginava vir para prefeito, onde eu comprei por um preço de 20% do preço do valor, para toda a minha família, 5 passagens, eu, minha esposa e 3 filhos, e de volta para o Japão e hotel, pago desde 2020. Eu tinha $10 mil com muito suor, comprando em casa de câmbio e guardando para poder viajar para o Japão, porque $10 mil no Japão para uma família de 5 não é suficiente. Quem já foi para o Japão sabe que o Japão é caríssimo, um dos lugares mais caros do mundo. Eu tinha 5 mil euros comprado em casa de câmbio, que eu com a minha esposa pretendíamos retornar para a Europa, e a gente guardando com muito suor. Isso não se guarda em banco, nem em dólar, nem em euro, se guarda em casa. Basta tu ter o comprovante da origem, que é a casa de câmbio, e eu tenho os comprovantes, mas nunca aceitaram que eu mostrasse. E o real, até dinheiro de cirurgia plástica da minha esposa tinha. E esse nem eu sabia, porque eu sou contra. E ela estava fazendo, a minha esposa é dentista, tem 4 empregos, e ela estava fazendo a economia dela para uma cirurgia plástica caríssima, e estava guardando em casa, no guarda-roupa dela, num local escondido, que tanto que o dinheiro, a maior parte foi pego no guarda-roupa dela, que nem eu sabia. E foi para mim uma surpresa ver uma quantidade. Então, ali não tem 1 centavo de dinheiro de bandidagem ou corrupto. Eu nunca tive empresa, eu nunca participei de uma licitação, eu não tenho cargo, fora o meu cargo que eu fiz, que eu passei com esforço próprio de uma prova de concurso, mas não tenho cargo de DAS, de comissão, nunca tive, nem prefeitura, nem estado e nem federal. Então me diga, de onde eu tirei esse dinheiro, se não de origem ilícita? Porque não tenho empresa, nunca participei de uma licitação, nem amigos meus participaram, que eu não conheço, nunca fui sócio de ninguém para participar de licitação. Eu não tenho como ter dinheiro de origem ilícita, porque eu não participo de nenhuma bandalheira, nunca participei. Mas quando a gente é muito limpo e está fora do sistema e ameaça o sistema tem que arranjar uma forma de diminuir essa diferença que existe, porque o sistema é podre, isso daí é fato, todo mundo sabe. Eu vou insistir nesse tema, você sabe. Pode falar, pode perguntar. O jornalista de ligação, ele tem que saber, porque as pessoas têm curiosidade. Esse volume de dinheiro, não seria mais seguro ele estar guardado num banco do que estar guardado em casa? $10 mil transforma em real, dá quase R$60 mil. 5 mil euros transforma em real, dá quase R$40 mil. Só aí nós já temos R$100 mil. Certo. Tudo com origem, como eu falei, tudo comprado em casa de câmbio. Aí tinha mais o dinheiro da operação plástica da minha esposa. Pega, se você tem, com certeza, esposa, filhas, pergunte quanto custa uma cirurgia onde ela vai fazer silicone, ela vai fazer a lipoaspiração e tem mais uma. São procedimentos caros. Caríssimos. E ela estava guardando em dinheiro em casa e eu não sabia. Não sabia. Terceiro, eu vendi um carro e a gente sabia que não ia ter dinheiro na campanha. E eu disse, guarda porque nós vamos precisar.
guarde esse dinheiro que nós vamos precisar. E tem despesa diária. Não adianta, numa campanha, eu não posso chegar no banco e, peraí, o cara quer gasolina lá no Tenoné. Olha, peraí que eu vou no banco tirar dinheiro. A gente guarda esse dinheiro para poder ter essa despesa diária numa campanha. Porque é igual agora, em 2022. Eu não peguei um centavo de dinheiro público. Como é que eu posso ter dinheiro em casa que é de uma origem ilegal se eu nunca peguei dinheiro público? Nunca. Até hoje eu nunca peguei um centavo de dinheiro público. Eu já tive uma campanha de deputado federal pelo PSL em 2018, com 53 mil votos, sem um centavo de dinheiro público, gastando 35 mil, numa campanha para prefeito de Belém, que quase a gente ganha. Veja na conta de campanha quantos centavos de dinheiro público entrou. Nenhum. Como é que em 2022, não como teve. é que ficou a situação desse dinheiro hoje? Continua apreendido? Está tudo apreendido. Está Infelizmente, tudo as nossas viagens... Porque, na verdade, eu tenho 2 passagens pagas, tá? Eu falei na do Japão, mas isso eu tenho como comprovar. Tá? Foi que eu pago no meu cartão de crédito e as passagens estão disponíveis. É uma com toda a minha família para o Japão e outra com toda a minha família para a África do Sul. Então, são países onde só o dólar que é aceito e a gente estava fazendo a caixinha para comprar dólar, para poder viajar. Agora vai dizer, poxa, mas tu tem 2 passagens. Pega meu passaporte. Só para os Estados Unidos, com a minha família, eu já fui 6 vezes. Todo ano quase, a gente via, só agora com a política, que a gente direcionou, e o pouco recurso que a gente tem está direcionado para a política. É lógico que não ganhou a mesma proporção. Teve uma operação na casa do Orly Bezerra, um abraço, Orly, da Polícia Civil, uma operação mal explicada aí, que a situação era quase a mesma, mas ele também conseguiu só que devolver, ele conseguiu provar e tal, que ele tinha euro, dólar e tal, porque ele estava, olha, a mesma situação. Quem viaja sempre tem. Agora, olha só, eu já falei de um lado, vou falar de outro. O que as pessoas veem do eleitor, talvez, também ninguém é bobo, né? O cara diz, olha, por que agora? Por que fizeram essa operação agora na casa do Eguchi? E a pergunta que não quer calar, quem foi lá, Eguchi? Aí eu vou te perguntar, tu diz, foi armação? Quem foi lá sabia? Olha, vai lá na terceira gaveta esquerda. Não, porque... ou sabia? Porque é pouco crível as pessoas imaginarem que vão lá exatamente quando sabem que vai encontrar dinheiro. Não, presta atenção. Para compreensão. Eu acho que a Polícia Federal foi induzida ao erro. Tá? A Polícia Federal foi induzida ao erro. E quanto a encontrar, o dinheiro não estava escondido. Não é dinheiro de origem ilícita. Estava tudo, se você abrisse o guarda-roupa da minha esposa, estava tudo lá em cima, dentro de uma sacola. Só para contextualizar. Não, então, mas preste atenção. Só para contextualizar. Quando eu digo, eu não estou falando que é ilícito. Eu estou dizendo, você dá uma conotação, eu posso ter 100 mil reais guardado em casa, acredite, olha, eu estou planejando comprar um carro, estou planejando comprar um negócio e tal, o dinheiro está aqui, é isso. Mas exatamente naquele momento, eu não estou dizendo que é isso. Eu estou dizendo, não é muita coincidência, que olha, a polícia vai fazer uma operação justamente quando vai encontrar dinheiro. E também no momento que a gente está sendo cotado para vir candidato. Exato, é isso que eu queria que você comentasse. Aí eu prefiro que cada um tire suas conclusões. É só ver quem é que domina o sistema político então, no Brasil que vai saber. Você não acha que houve armação, você acha que a Polícia Federal foi induzida ao erro. Foi induzida ao erro. Você tem inimigos na Polícia Federal? Quem não tem inimigo em algum lugar? Agora eu tenho muito mais amigos do que inimigos. E não só inimigo, porque acha que inimigo é aquele que tu fez algum mal. Existe muita inveja. Como é que um delegado da Polícia Federal consegue ter uma aparição meteórica e é conhecido praticamente no Brasil, onde a gente vai, a gente tem pessoas que conhecem. Eu peguei um táxi em Brasília que o cara sabia quem eu era. Um Uber, se eu não me engano, o cara sabia quem eu era, que tinha acompanhado a eleição de 2020. Então isso gera inveja. Tem gente que não gosta de ver o outro subir. E aí ele fica com inveja. E a inveja é pior do que um inimigo que tu fez mal para ele. Porque se tu pedir desculpa com esse cara, ele pode virar teu amigo. O invejoso não vai virar teu amigo nunca. Ele quer te destruir. E a gente tem inimigos em todos os locais. E na polícia não é diferente. Tá, mas eu te fiz uma pergunta, eu vou mais longe,
Porque inimigos em todas as profissões, eu tenho, você tem, todos nós temos. Mas eu te digo, na tua instituição, Polícia Federal, tu diria assim, olha, eu tenho muitos, ou o normal, digamos assim. Não, que eu saiba, eu tenho muito poucos inimigos. Não, no caso, poucos, você está dizendo? Poucos inimigos. Tenho mais amigos do que inimigos, porque eles sabem que eu sou. Pois é, por que eu te pergunto? Porque, naquele momento, esse episódio te tirou da corrida para o governo do Estado. Por isso que eu digo. Isso é fato. Eu não vou responder. Cada um tira suas conclusões. Pois é, aí você, naquela altura olha, houve afastamento, teve uma série de questões e tal. Por quê? Porque as pessoas também dizem assim, ele foi visitado pela própria instituição onde ele trabalha. Por isso que foi induzido a erro. Então, então você diz, foi induzida a erro, foi levada a... Mas a situação continua tramitando, não é isso? Não, está paralisada por causa da decisão da desembargadora. Dessa decisão que você disse há pouco. Está paralisada e deve sair a qualquer momento a decisão final. Que daí, se Deus quiser, vai resolver tudo. Pois é, aí depois você resolveu, aí eu te pergunto, você resolveu ser candidato. Naquela altura, eu tenho que fazer contextualizar a história para as pessoas entenderem. E vou te falar num assunto agora também nevrálgico. Pode falar. Houve muito, eu que está de fora, principalmente, eu acompanho política, as pessoas sabem, eu acompanho política, eu recebo muitas ligações, faço muitas ligações e tal, e converso com muita gente. E houve muito burburinho que havia um racha danado. Isso ficou claro em alguns eventos públicos, dentro do próprio grupo, do teu grupo do Pará. Existia ali dizer que existe entre você e o Éder Mauro, entre o grupo dele. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que a direita tem muito a aprender com a esquerda. A esquerda, independente do que aconteça, ela é sempre unida. A direita, agora que ela está começando a entender que se ela não estiver unida, ela nunca vai ganhar, ou não vai retornar ao poder que nós tivemos aí 4 anos, que quase consolida, mas infelizmente a direita ainda é muito desunida. Eu acho que é de cada um. Minha índole, minha educação, meus princípios me impedem de fazer mal para qualquer um, independente se é amigo ou inimigo. Mas eu não posso responder pelos outros. Mas essa que eu vou colocar, eu vou dar o nome de Silmira, tem sempre um negócio, puxa mais, puxa ali, puxa aqui, quem é, quem não é e tal. Tu achas que se vocês estivessem tudo unidos, coesos, olha, é isso aqui, o resultado seria diferente? Eu vou responder dizendo o seguinte: dos eleitos no PL, ou dos que tinham condições de se eleger no PL, o único que não recebeu nenhum centavo fui eu. Agora, então aí você foi, aí vão caminhar para diante. Você ensaiou, foi para quantos partidos? Não, só. Mas ensaiou. Né? Na verdade, eu recebi um convite do PTB, através do presidente do PTB, para vir candidato ao governo pelo PTB. E aí eles me ofereceram, através de pessoas ligadas ao Roberto Jefferson, que na ocasião ele estava impedido de estar à frente. Mas eu já imaginava que fosse sofrer algum tipo de retaliação e na ocasião pareceu um caminho, digamos assim, melhor do que no PL, porque eles iam me oferecer condições para realmente disputar, como recurso, tinha tempo de televisão, e eu tentar fazer algum tipo de coligação para dar um tempo melhor, e eu dar toda a estrutura que um candidato precisa. E infelizmente não deu certo. Teve aquela reunião conturbada lá? Isso. Na verdade, ali, eu não cheguei a me filiar no PTB, só houve a conversa. Ali, por exemplo, foi o lançamento de uma possível filiação para uma possível candidatura que infelizmente deu errado, mas eu, na verdade, nunca saí do PL. Tá? Estou recebendo convite
agora, mas acho que não é momento de decidir nada Ainda tá da questão vencido, partidária. com certeza. Até porque eu sou o primeiro suplente no PL. Então, eu não sei o que pode vir a acontecer e eu posso me tornar deputado. Você aí foi candidato, então, depois de muita indecisão, vai, não sei para onde vai caminhar e tal, candidato a deputado federal. Mas foi como eu afirmei aqui, estou afirmando para ti, a votação não foi o que se esperava, digamos assim, para a trajetória que tu vinha seguindo. Havia quem dissesse que eu estava garantido a tua vaga de deputado federal, mas ela não chegou. A que tu acredita isso? Primeiro, falta de recurso. Eu não tinha santinho. Vou dar um exemplo. Eu estava no supermercado... Quantos votos teve para deputado federal? 46 mil. Mas foi bastante. Eu vou dar um exemplo. Sem um centavo, sem santinho, eu vou dar um exemplo. Eu estava no supermercado... É uma eleição para deputado federal foi... Na eleição mais cara de toda a história do Brasil. E cada deputado gastou milhões e milhões. E eu zero. Todos. Não tiro nenhum da conta, viu? Todos. Eu vou lhe dizer. Eu estava no supermercado e quando eu fui pagar, a Caixa me reconheceu. Delegado, eu votei no senhor para prefeito e se o senhor tivesse vindo para deputado, eu tinha votado no senhor. Mas tu não tira nem o caveira, isso eu tenho que anotar. Não faça. se não tira... Mas tirar o quê? Ele recebeu o recurso do PL. Não, mas eles estão falando de milhões, porra. Não sei, não vou entrar em detalhes. Não, exato. Tu disse assim, olha, eu não tiro nenhum. Ok, não, mas vamos todos lá. Receberam. Exato. O único que não recebeu o recurso dos que tinham chance de ganhar fui eu. E não é só do PL, de todos os partidos aí. Teve gente que perdeu e gastou milhões. Sem dúvida. E pra gente, a gente morreu, teve esse casal que morreu abraçado aí, meu irmão. Nós tivemos... E é muita grana, estamos falando de muito, Dudu. Agora, assim, é diferente uma eleição para majoritária de uma para proporcional. Porque, como eu falo, o proporcional, que é o deputado e vereador, normalmente ele tem 300 concorrentes. E a gente sabe que, infelizmente, parte da população ainda vota com a barriga. Então, nessa hora, o recurso é fundamental, porque vem uma família, e eu não culpo muito não, porque uma família passando fome, vem o chefe de família, o pai, a mãe, dizer, poxa, preciso de uma cesta básica, estou passando fome, todos os empregados, não tenho de onde tirar. Eu não culpo não, quem é culpado é o político que não preparou para ele ter um emprego. Mas ele naquela hora vendo o filho chorar com fome, até eu na situação, eu acho que eu me dei que eu voto mesmo. Então, infelizmente, o nosso povo é muito pobre ainda. O estado do Pará, se você vê o percentual de pessoas na linha da pobreza, é muito grande. Eu andei por Belém. Para quem anda só pelo centro de Belém, é uma beleza. Belém é uma maravilha. Mas ali perto, na Vila da Barca, eu andei. Eu parecia que eu estava numa comunidade no meio da Ilha do Marajó, isolada do mundo. Lá na Vila da Barca. Andando em cima de palafita. Eu vou te fazer um adendo, Riguchi, nessa história, porque eu lembro do Ministério Público Eleitoral e tal, as pessoas falam muito dessa questão de compra de voto. Mas é um tema interessante, porque isso não acaba. Né? Para mim, na minha modesta opinião como jornalista, isso não deveria existir. Para mim, deveria ser permitido, se olha, meu amigo, é a única época que tu pega dinheiro desses caras, porque depois ele nem olha para ti. O correto seria, me deu, pegue, mas vote com consciência. Mas infelizmente. Porque ali, se o camarada está te propondo, tu já sabe que ele não presta. Você está, olha, ele vai só, olha, tu nem tem como cobrar, porque, mas, olha, tu me vendeu, eu falo. Na verdade, tem uma proposta interessante que está tramitando no Congresso, que é quem recebe algum tipo de auxílio está impedido de votar. Então, vai diminuir muito a quantidade de pessoas que votam com a barriga. Então, quem receber qualquer tipo de auxílio defeso, Bolsa Família, voto, ela já é feita com essa intenção. Então, ele é proibido de votar. Eu tenho certeza que a quantidade de auxílio vai despencar. Riguchi, eu quero sim que tu me diga agora de planos para o futuro. Nós vamos falar também de Bolsonaro em todas
esses episódios aí da tua vida, campanha para prefeito, campanha para deputado, quase campanha para governador, mas isso tudo nós vamos falar no próximo bloco, daqui a pouquinho. Retornando aqui na entrevista com o Everaldo Eguchi, camarada que está aí na caminhada. Eguchi, eu esqueci de fazer uma pergunta, antes da gente caminhar para os novos planos, falar de Bolsonaro. Você é da Polícia Federal, teve essa operação na tua casa, tu já falaste sobre o assunto, mas tem hoje, a gente sabe que no governo do Estado tem vários delegados, né, da Polícia Federal que estão Sim. lá. E a população quer saber, esses delegados que estão lá, eles são teus amigos? São parceiros da polícia. O Alame, por exemplo, viajamos junto numa operação da Interpol para o Peru. Passamos 10 dias no Peru, nessa operação, que inclusive depois eu continuei na operação, fui para Lyon, na França, fui vários países, fiquei 1 ano na Interpol por causa dessa operação que eu estava coordenando. O Rômulo, ele foi meu chefe. Rômulo Rodovalho. O Rodovalho foi meu chefe, hoje eu acho que é secretário de Saúde. Tem o Luciano, que é o 02 da Secretaria da Polícia Civil, se eu não me engano, ou ele é secretário adjunto do Alame, também ele é agente, é meu amigo. Então eu conheço todos, sim. Me responde, vou mais longe. Se tu fosse, tu és delegado da Polícia Federal, Sim. tu assumiria cargo no governo? No O que governo... você pensa? Qualquer governo, você é delegado, você é agente federal, porque são, na minha opinião, são Sim. coisas conflitantes. Amanhã você pode investigar teu chefe. Sim, com certeza. Você assumiria um cargo em governo? Eu já estou na política. Por que eu estou na política? Porque eu não continuei a minha carreira. Eu fui convidado para ir trabalhar na Interpol, ou fui sondado para trabalhar na Interpol antes de aceitar vir candidato em 2018. E eu não respondi para a Interpol. Eu provavelmente iria para Singapura, onde tem até 2 delegados da Civil, que são amigos, que participaram em várias operações, a Beatriz e tem o esposo dela. Mas eu decidi ficar e ajudar meu país. Se eu estou na política para ajudar meu país, meu estado, a minha cidade, qual é a maneira mais fácil de eu ajudar? Conseguindo algum cargo. Eu sou candidato para deputado, para prefeito, para poder assumir um cargo político, para poder transformar os nossos projetos, propostas e ideias em benefício para a população que precisa, viu? Não é para o pessoal que tem escola particular, que tem plano de saúde particular, que tem carro de primeira qualidade, mas aquele povo que você vai lá e que não tem uma comida na mesa deles. Esse povo precisa de gente que ajude a sair dessa condição de pobreza. E só com cargo público que a gente vai conseguir. Não tem outra maneira. É através da política. Eu vou reformular a pergunta. Veja bem. Olha a pergunta que eu estou te fazendo. Uma coisa é você ser o seu jornalista, você ser delegado e você resolver disputar um cargo eletivo. Isso é uma coisa. Isso aí eu acho que não vejo problema nenhum. A pergunta que eu te faço é você estando no cargo. Eu sou delegado de Polícia Federal. Estou ali na delegacia, no teu gabinete. E tu é convidado para fazer parte do governo. Tu aceitaria? Depende do tipo de convite. Depende da liberdade que vai ter, depende do cargo que vai assumir, depende da atuação do cargo. Que não adianta eu sair de delegado da polícia e de repente... Porque você pode estar numa boa, você pode estar, pode se queimar em um governo. Por aí eu digo, mas às vezes faz todo mundo junto. Mas é por isso que porque depende. a pessoa sempre diz, olha, mas porra, tem um delegado lá, rapaz, e o governo está nessa situação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu, como delegado de polícia, ser convidado para ser secretário de cultura. Eu vou atrapalhar o setor. Eu não sei o que o setor precisa. Eu não sei onde é que o calo aperta. Mas, digamos que seja um cargo que seja dentro da minha área de atuação. Porque se você vê uma bandalheira lá, você vai fazer a verba de delegado. Aí entra, né? Aí entra o que eu falei. Aí, será que quem te convidou vai aceitar isso? Aí entra o que eu lhe falei. Depende
da liberdade que eu vou ter para atuar dentro do cargo que eu for convidado. E a gente pode analisar, porque a gente pode atuar de uma forma imparcial dentro do cargo se houver liberdade. Se os outros estão atuando de maneira errada, cada um que resolva seus problemas. Todo ato tem uma consequência. Eu não vou participar de bandalheira. Em qualquer cargo que eu assuma, em qualquer lugar que eu vá, eu não vou participar de bandalheira. Ponto final. Ok. Vamos falar agora de Bolsonaro. Antes de falar de plano para o futuro, vamos falar de Bolsonaro. Vamos. O que eu vi, e comentei com muita gente, olha, Bolsonaro, quando vinha no Pará, era uma criatura esquisita. Eu vi isso, ninguém vai me contar, porque sempre foi muito esquisito. Eu nunca dizia, olha, não citava certos nomes, olha, ficava ali como se, olha, eu estou cuidando de mim. Tinha um candidato, o Zequinha Marinho, por exemplo, eu vou falar nem de Gil, eu vou falar do Zequinha Marinho. Ele não levantava, a gente via que existia uma dificuldade. O Zequinha tinha que ir para o lado dele, empurrar ele para lá, ei, eu estou aqui. Então, você acha que isso, e obviamente vocês perceberam, isso que se está fazendo uma grande contribuição para ele, qualquer candidato, né? Como é que tu avalia isso, essas questões? Também prejudicaram, né? O que você falou, a gente conversou atrás agora, dizendo que o Bolsonaro em nenhum momento me ajudou na campanha para prefeito de Belém. Ele poderia ter gravado um vídeo comigo no segundo turno, só dizendo, olha, está aqui meu candidato. Eu ia em Brasília gravar o vídeo, não recebi esse convite. Então, eu acho que esse tipo de conduta do ex-presidente dificultou até a reeleição dele, porque ele não era político. Não, é verdade. Eu vou dar um exemplo para ti. Eu vou dar um político. exemplo para você, numa reunião que eu assisti, acho que o vídeo vocês podem assistir na internet, um vídeo onde os cantores sertanejos foram dar apoio para ele. Eles são vários, estava o Zé de Camargo, tinha várias pessoas, não sei se o Leonardo estava lá, tinham vários. E ele parece que estava em outro planeta. Ele estava sentado, igual vaca de presépio, balançando a cabeça. Parecia até estar incomodado com pessoas que estavam vindo prestar apoio. Então, é realmente uma situação muito difícil. Eu acho que em tudo na vida a gente tem que ter a dose exata. Por exemplo, um remédio. Se você tomar uma dose muito grande do remédio, você vai passar mal, pode até morrer. Se você tomar uma dose pequena, ele não vai fazer efeito. Assim é na vida política. Por mais que eu queira ser técnico, eu tenho que ter a parte política. Na campanha de 2020, o que eu falava para o pessoal? Eu dizia, pessoal, o secretariado de Belém vai ser técnico. Eu vou cuidar da parte política, se eu tivesse sido prefeito. Então, vem um político falar com o secretário para tratar uma questão política, vai lá com o prefeito. Se a questão for técnica, ele resolve. Mas tem que ter a questão política, tem que ser tratada, tem que ser ouvida e tem que ver a viabilidade disso e fazer ou não. Infelizmente, o Bolsonaro não soube. Eu não estou dizendo que eu tenho a fórmula também para resolver essa questão. Então, eu estou dizendo que eu acho que a gente tem que medir muito e tem que ser na dosagem certa. A técnica com a política. Aí a gente vai conseguir fazer uma gestão muito boa, aliada. Não pode ser nem muito política, nem muito técnica. Mas que tem que ter os dois separados, tem. É verdade. Antes da gente partir para os planos para o futuro, o que você puder falar, obviamente, eu quero lembrar aos nossos amigos a entrevista que a gente fez com o Dornélio, que foi muito interessante, citou muitos nomes, falando de conjecturas para a Prefeitura de Belém. Eu queria lembrar que, aqui de público, que o espaço está aberto. O prefeito Edmilson Rodrigues, nós teremos o prazer de recebê-lo aqui. A gente tentou falar com a assessoria, não conseguiu, mas o espaço está aberto a todos que foram citados, Tiago Araújo, Úrsula Vidal. Aqui é um espaço democrático, como se vê, a gente conversa abertamente e o espaço está aberto a todos que foram citados na entrevista. Vamos voltar aqui, eu preciso saber. Agora, já está muito longe digamos assim, a campanha, a pré-campanha já está aí na rua, a campanha não está longe. Quais são os teus planos para o futuro? Hoje, com experiência, se vê aí, como o Dornélio disse aqui, tem se engana quem pensa, a polarização vai continuar. Né? Também acho. Sempre vai ficar, esse repá aí vai prosseguir. Né?
Então, hoje, qual é? Se percebe que você está mais amadurecido nessa questão política. Quais são os teus planos para o futuro? Eu sempre falo que em 2020 eu era 90% polícia, 10% político. Hoje eu sou 95% político e 5% polícia. Então a gente aprendeu muita coisa, a gente viu que não adianta dar murro em ponta de faca, que não vai levar a lugar nenhum. Então a gente está aberto a conversas com todas as forças políticas que têm interesse em melhorar a vida do povo de Belém, em melhorar a cidade. Isso daí é fato. Na ocasião a gente não tinha essa percepção. Não tem como, eu sou abordado em qualquer lugar que eu vá. Inclusive aqui, quando eu entrei aqui, o porteiro lá falou, estamos juntos. Quer dizer, eu sou abordado. Eu acho que eu seria até covarde de sair do cenário político hoje, porque o povo precisa de alguém em quem acredite. O povo precisa demonstrar indignação com o cenário político que se encontra. Belém, eu vou falar de Belém, ele precisa de alternativa. Eu não estou dizendo que eu sou o melhor, eu estou dizendo, eu sou uma opção e melhor do que esse que está aí, com certeza eu sou. E aberto a conversa com todas as forças políticas que têm interesse em melhorar. E que têm interesse em fazer o que eu acabei de falar, em dividir a técnica da política, mas dividir em partes iguais. E eu tenho certeza que com a convergência das forças políticas que têm interesse na melhoria de Belém, há possibilidade de mudar o cenário de abandono que a nossa cidade vive. Isso é fato. Isso é fato. Eu acho que qualquer um que sente naquela cadeira é melhor do que o que está hoje. Mas a gente se engana às vezes, viu? Falaram tanto do ex-prefeito do Zenaldo e conseguiram botar um pior do que ele, né? Não é verdade. Agora, vamos, nesse ponto a gente tem que dar César que é de César. Eu falei isso na entrevista anterior com o Dornélio. Problemas de Belém antigo. O déficit, são muitos déficits, é muita coisa. Quem quiser realmente trabalhar ali, rapaz, vai ter muita dor de cabeça e aquilo ali não se resolve em 8, em 12, é conta antiga, né? Isso eu não vou botar totalmente na conta do Edmilson Rodrigues, embora ele tenha boa parte dessa, porque ele já vem de outros 2 mandatos. A questão do Edmilson, e reforço, ele está convidado para vir aqui, o espaço está aberto, mas o que se vê é que Belém hoje está um caos completo, e ele chegou com aquela história de, olha, o que eu falei na entrevista, o Ed voltou. De onde veio e voltou para onde? A pergunta é essa, porque a coisa só piorou. E piorou muito, né? Então a gente, obviamente, que desse reparo, isso o eleitor vai saber. Olha, hoje que vocês ficaram ali na... Mas a população quer saber da melhoria da sua cidade, independente. Olha, eu não quero que amanhã o Eguchi, o Eguchi vai chegar e fazer pior do 2000, né? Porque as pessoas querem ver resultado das suas... Olha, Belém Pressão, vamos melhorar isso. Vamos fazer o que se propõe a fazer. Você concorda com isso? Concordo. Não, o Ed voltou a fazer besteira, para não falar outra palavra pior, né? Mas foi democracia. Mas deixa eu falar, eu vou dar alguns exemplos aqui de como pequenos atos, pequenas decisões políticas podem mudar uma cidade. Vamos para Belém. O mercado lá de São Brás. O mercado de São Brás, o prefeito Zenaldo, na época, fez uma concessão e quem ganhou foi o grupo Roma, do Rômulo Maiorano. Do Romulo Maiorano, sim. Eu estive lá e eles até me mostraram o projeto. Eles iam gastar em torno de 50 milhões para transformar nos melhores locais de Belém. Ali o mercado ia ser um complexo de alimentação, com restaurante, barzinho, com lanchonete, e todo o entorno dele ia ganhar, ia ser revitalizado. O Ed voltou e desfez a concessão, que não ia sair um centavo do dinheiro público, ia ser tudo da iniciativa privada através de PPP, e disse, não, quem vai fazer sou eu. E vai gastar 100 milhões do cofre de Belém, que não tem nem para limpar a cidade. Então, isso é um dos exemplos. Imagine quantos contratos a gente poderia
refazer para tirar o dinheiro público e botar o dinheiro privado. Por exemplo, vou dar outro exemplo, o Bosque Rodrigues Alves. Ontem eu falei, esse daqui, o dia, se Deus abençoar, eu for prefeito de Belém, vai ser o local mais visitado de Belém, porque a gente vai fazer uma licitação de PPP para empresas participarem, mas lá tem que ter complexo de alimentação, tem que ter o zoológico amazônico, tem que ter as trilhas todas pavimentadas com bloquetes para ninguém pisar na lama. Ali eu vou dar o que foi que eu pensei lá. Às vezes eu caminho pelo bosque e eu pensei, por que eu não posso caminhar aí dentro? Se fosse uma empresa privada, todos os dias ela abrindo 5 da manhã, cobrando ingresso para quem quiser fazer Cooper ou caminhada. Quem não queria caminhar no meio da floresta e ter uma água de coco, ter uma lanchonete, ter uma tapioca lá dentro, tudo de primeira linha? E qualquer empresa que pegue uma concessão do Bosque ou de outros locais em Belém, vai ganhar dinheiro, vai ter retorno. Não, com certeza. Vou dar só mais último, só para te dizer, espero que o prefeito compre essa ideia, que ele já algumas ideias nossas da campanha de 2020, graças a Deus, está copiando. Coisa boa tem que se copiar. Se for Porque os canais de Belém enchem de lixo. Porque não tem coleta, logicamente, a pessoa bota o lixo na rua. Mas por que? Eu não entendo. Por que o canal é aberto? Eu não entendo. Eu quero uma explicação lógica. Dizer, olha, se a gente tampar esse canal, vai explodir. Porque eu não vejo explicação lógica de ter uma vala, que aquilo para mim é vala, onde só tem lixo. Qual é a ideia? Ontem eu falei para um grupo de jovens, que amanhã eu vou estar até participando de um encontro de jovens. Eu disse, olha, eu como prefeito, com 7 dias, porque o prefeito que vai assumir em 2025 vai pegar Belém no meio do período de chuva. No pior tempo, ele tem até a desculpa de estar assumindo logo. Mas eu tenho assim, o que é que eu disse para eles? Eu disse, eu tenho um projeto de diminuir em 95% a quantidade de lixos no canal com 1 semana de mandato. Aí, pô, tem varinha mágica? Eu disse, não. A gente vai telar os canais, até vir a solução definitiva. Uma tela. Aquela tela pode ser de plástico, de nylon, que os sacos de lixo vão lá, quando a água baixar, vão tudo na tela, é só... Não vai por esgoto, não vai para tubulação, não vai alagar. Quem é que vai reclamar de botar uma tela em cima do canal? Só as garças, que vão acabar com o banquete de peixe delas, que elas estão lá. Fora as garças, ninguém vai reclamar de ter uma tela ali que vai evitar que toda a lixarada vá para lá. Ninguém. Isso é uma medida paliativa, mas urgente, para acabar pelo menos com 1 semana de mandato, para acabar com o lixo de ir para lá. Mas depois nós temos o projeto de cobrir os canais. Cobrir como? Por exemplo, vou dar o exemplo principal, lá na Doca. E o exemplo que eu dou é na frente do Boulevard. Ali na frente do Boulevard era para ser coberto com uma placa de cimento que suporte o peso. E por que não se fazia uma feirinha, padrão daquelas feirinhas de Fortaleza, onde venda o artesanato? Todo mundo que entra no shopping ia passar lá pela feirinha. Por que não fazer um jardim? Dois problemas, né? Por que não fazer um jardim? Por que não fazer uma academia ao ar livre? Quer dizer, tem tantas coisas para fazer nesses canais, como foi feito lá na Bernardo Saião, ali naquele trecho da UFPA. Ali era um valão aberto, olha hoje lá. Hoje é um canteiro onde o povo faz atividade física, onde o povo vai no final da tarde sentar em cima da vala, porque foi coberta e foi pavimentada toda e foi trabalhada toda. Não digo uma coisa ruim, uma coisa boa. Uma coisa boa. Então, não necessariamente que necessita de muito dinheiro. Você não tem ideia da quantidade de empresas de PPP que conversaram comigo no segundo turno para trazer ideias para transformar Belém sem 1 centavo de dinheiro público. E para encerrar, é bom porque o público tem que saber, o povo tem que saber o que aconteceu. Claro. Veio conversar comigo a maior empresa de PPP do mundo, parceria público-privada, e disseram, olha, delegado, nós temos um projeto para revitalização de toda a zona do comércio e da Cidade Velha. Vai ser a Pequena Lisboa.
Aí eu falei, poxa, mas é muito caro isso daí. Ele disse, não, é parceria público-privada. Não sai um centavo. A contrapartida da prefeitura é autorizar e concordar. Aí eu disse, mas como que vocês vão fazer? Como é que dá o retorno? Eles falaram, quando o senhor ganhar, o senhor está convidado para ir conhecer Cartagena, na Colômbia. Cartagena era uma cidade igual Belém, abandonada. Hoje é um dos maiores, uma cidade mais procurada na América do Sul em termos de turismo. É uma cidade modelo, né? Em termos de turismo. E eles falaram, fomos nós que fizemos. A prefeitura não gastou um centavo, o Estado nem dinheiro federal, foi tudo privado. Aí eu falei, mas quem é que vai investir? Empresas de cruzeiro, restaurantes, hotéis, todo o pessoal que tem interesse em que o turismo cresça, ele vai trazer de volta. Ele vai aquecer o comércio. Aí eu falei, mas vocês já fizeram isso no Brasil? Eles disseram, já. Nós fizemos lá no Porto Futuro do Rio de Janeiro. Foi a nossa empresa que fez. Nós chamamos tudo que é imobiliária, toda construtora. Antes de iniciar a obra, compraram todos os terrenos que ali, quem conhecia a Praça 15, era a Cracolândia do Rio de Janeiro. E hoje é um dos locais mais visitados do Rio. É verdade. E aquele entorno dele virou um boom imobiliário e eles compravam por baratinho os terrenos e vendiam. Mas é verdade, Luiz, mas tudo passa, e eu concordo, eu acho. Pela eleição. Não só pela eleição. Passa pela eleição, mas passa por vontade política. Claro. Você tem vontade, você muda. Claro. Né? Essa história de, olha, a gente sabe que a situação de Belém é difícil, mas se cada um que passar por lá, eu digo, não é só Belém e Governo, se cada um passar por lá e fizer um pouquinho, a coisa certamente muda. Claro. Egúcio, eu quero te agradecer, o nosso tempo já está esgotado. Te agradecer imensamente, foi um prazer te receber aqui. Prazer foi meu. Sucesso da caminhada. E eu quero te deixar aí uns 2 minutos finais para você dar o seu recado, além do que você já deu, recado para os nossos amigos. Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado. Obrigado aí por estar participando de uma maneira ou de outra dessa entrevista, desse podcast. É interessante que você ouça para saber o que está acontecendo mesmo, porque, como eu falo, eu não tenho televisão, não tenho rádio, não tenho jornal, só tenho essas conversas para esclarecer determinados pontos que, às vezes, a fofoca vai transformando em mentira, o que, na verdade, é para atrapalhar quem realmente quer mudar a cidade. Ano que vem, nós vamos ter novamente eleição, espero que não caiam novamente no estelionato eleitoral. Tem gente que quer realmente fazer a diferença, tem gente que quer mudar, tem gente que quer fazer o bem. Não é só no projeto político próprio, não é no projeto político do partido, é num projeto político para o cidadão que precisa. E a gente tem esse interesse. Hoje nós estamos amadurecidos politicamente e a gente tem a capacidade de agregar as forças necessárias que vai tirar do papel esse projeto para transformar Belém. E olha, eu vou lhe dizer, mirem no exemplo de Paragominas, se transformou de Paragobala em Paragobela. Basta uma gestão eficiente, com vontade política para mudar, Belém tem tudo pronto, A estrutura de Belém está pronta, a arquitetura está pronta, a gastronomia é nossa, só falta vontade política. E agora a gente tem essa vontade política e vai mudar Belém, pode ter certeza. Acredite, Belém vai ser uma das capitais mais visitadas da América do Sul.